Nós vamos fazer uma almofada usando o nosso motivo. Para isso, você vai fazer outro motivo exatamente igual a este. Trabalhei para a minha almofada 2 motivos pinhas. Observem como estão. Avesso de um com avesso do outro. Vamos sobrepor desta maneira. E em um dos cantinhos, introduz a agulha no pontinho correspondente, ó. 2 para um lado e 2 para o outro. Introduz a agulha dentro dele, no outro lado da mesma maneira. 2 para um lado, 2 para o outro, introduz a agulha. E puxa o fio que nós trabalhamos o acabamento. Puxamos o fio, passo a agulha por baixo e faço uma corrente prendendo. 1, 2, 3 correntes, laço a agulha no mesmo lugar. Um ponto alto, no mesmo lugar. Outro ponto alto, no mesmo lugar. Outro ponto alto e no mesmo lugar, repetindo outro ponto. Ficamos com um total de 5 pontos, contando com as correntes iniciais. Solto, puxo o fio através da laçada, formando uma pipoca. Laço e arremato. Faça uma corrente. Observe, nós vamos contar. 1, 2, 3. No quarto ponto, introduzo a agulha de um lado e do outro. E prendo com um ponto baixo, desse jeito. 1, 2, 3 correntes. Laço a agulha no mesmo lugar. Um ponto alto, 2 pontos altos, 3 pontos e 4 pontos altos, todos no mesmo ponto de base. Solto a laçada da agulha, volto para a terceira corrente que nós fizemos, puxo a laçada, arremato a pipoca, uma corrente, conto 1, 2, 3 no quarto ponto de um lado e do outro, pegando as duas partes. Vamos prender com um ponto baixo, desta maneira. Para repetir, você vai fazer as 3 correntes, que é o primeiro ponto, laço no mesmo lugar, um ponto alto 4 vezes, desse jeito. Segundo, o terceiro e o quarto, todos no mesmo lugar. Na terceira corrente, puxo a laçada, arremato e faço mais uma corrente. Conto 1, 2, 3. No quarto ponto de um lado e do outro, nós prendemos com um ponto baixo. Nós vamos trabalhar isso até o cantinho. Chegamos ao cantinho, ó. Então, nós vamos pular o primeiro ponto e o segundo. Na parte central, sobre o pontinho, ó, você vai prender a pipoca anterior que você fez antes do cantinho, para que no canto fique com uma pipoca. Laço, e aqui nesse mesmo lugar nós vamos trabalhar mais 4 pontos altos. O terceiro e o quarto. Ó. Da mesma maneira que as anteriores, nós vamos fechar, arremato, uma corrente. Aqui nós pulamos 2 pontinhos. Então, nós vamos pular aqui 1, 2 pontinhos. E no terceiro, nós vamos introduzir a agulha e prender, para que ela fique soltinha, sem enrolar, como as anteriores. E dar início à sequência. Nós vamos trabalhar desta maneira em 3 lados. O último nós faremos juntas. Sempre assim. Detalhe, aqui nesse cantinho não importa se tiver sobrado só 2 pontinhos ou 3, não tem problema. Então, tem que ter uma pipoquinha no cantinho para
formar a voltinha bonitinha. Trabalhamos a união de 3 lados da nossa peça. Esse último lado nós vamos deixar para a abertura da mesma, então nós vamos trabalhar apenas na frente, fazendo o mesmo acabamento somente na parte da frente da peça. Da mesma maneira que nós fizemos o acabamento unindo as duas partes, nós vamos fazer fazendo apenas uma parte. Esse cantinho nós vamos trabalhar normal, unindo as duas partes, ó, que é a última pipoca. Vamos fechar a pipoca, arremato uma corrente. Agora nós vamos fazer do mesmo jeito, eu pulo 1, 2, 3, no quarto ponto, prendo com um ponto baixo, somente em uma parte. Nós vamos soltar a outra e deixar ela aqui, que faz parte da abertura para a colocação da almofada, e trabalhar da mesma maneira, somente em um lado, fazendo as pipocas até o final, lá onde nós iniciamos a união das partes. Do mesmo jeito, arremato uma corrente, 1, 2, 3, no quarto ponto, prendo com ponto baixo e dou sequência. Observe. Chegamos ao final, a última pipoca, você vai introduzir a agulha na base da primeira, puxar o fio e passar por dentro arrematando. Corte o fio, arremate bem na parte de dentro da peça. Observem como fica. Agora você vai colocar dentro da sua peça a almofada. Colocou a almofada, você vai pegar uma agulha de tapeceiro e o fio na cor do acabamento. E nós vamos alinhavar a parte da abertura. Pegando no cantinho, você vai pegar um fio único, com o tamanho que dê para você alinhavar toda a parte superior. Prenda, passe a pontinha para dentro e vamos alinhavando ponto a ponto em toda a abertura. Quando você for lavar a peça, esse alinhavo é independente da confecção, você vai simplesmente soltar o alinhavo, tirar a almofada e, quando colocar, alinhavo novamente. Nós vamos fazer isso em toda a abertura. Sempre assim, a parte de trás para a parte da frente, para não aparecer. Observe. Sua peça pronta vai ficar assim. Você pode fazer várias almofadas, mudando apenas as cores centrais e do acabamento, mantendo o cru, formando um conjunto com 3, 4 almofadas ou a seu gosto.